suas leis. É com esse microfone? Está ouvindo bem aí? Vocês ouvem bem? Tudo bem, né? Então, boa tarde a todos e a todas. Mais uma tarde aqui, nesse final de tarde, início de noite, no encontro doutrinário do César. Essa casa que eu tenho tido o prazer de estabelecer vínculos de afeto com algumas pessoas, que até parceria já fizemos com o trabalho do Grupo Caritas Salvador, a ONG, da qual eu sou um dos diretores fundadores. E fico muito feliz em poder voltar aqui para trazer temas os mais variados dentro desse espectro de inúmeros temas que a doutrina espírita nos oportuniza para que possamos fazer reflexões e aprofundamentos e que, quem sabe, trazemos para o nosso cotidiano, para a nossa vida prática. O tema de hoje, a reencarnação e suas leis, que a nossa amiga Irma nos sugeriu, ele também faz parte de um capítulo, além de estar no Evangelho segundo o Espiritismo e estar no Livro dos Espíritos. Ele é um capítulo que eu recomendo que vocês, se puderem, até leiam. É uma das obras magistrais, se a gente pode assim definir, uma obra ou outra melhor de Leon Denis, porque todas são maravilhosas, mas a mais conhecida e a mais clássica dele é essa, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Esse livro é um livro que é completamente mandatório que todos nós leamos. E dentro desse livro, vocês vão ter um capítulo chamado As Vidas Sucessivas, a Reencarnação e Suas Leis. Então, o tema Reencarnação e Suas Leis, vocês podem encontrar a base filosófica, porque Leon Denis é considerado um dos grandes poetas, um dos grandes filósofos do movimento espírita, e que alguns oradores têm ele como um verdadeiro referencial. E nós sabemos também, segundo as informações de bastidores, que se Allan Kardec ele viesse a falir na codificação da doutrina espírita, quem deveria seguir, portanto, no trabalho de trazer o Consolador prometido pelo Cristo, que foi dito no Segundo Testamento, ou na segunda revelação, que viria o Consolador prometido em seu nome, e que ficaria conosco até o final dos séculos, seria esse homem, o Leon Denis, que é um grande filósofo, poeta, que tem a capacidade de trazer com a sua verve filosófica e poética os conceitos mais antigos que todos nós estamos atravessando de uma forma um tanto quanto complexa e ao mesmo tempo profunda e que fala aos nossos corações. Então, quando a gente fala de reencarnação, o primeiro ponto que a gente deve ter de análise é que a palavra reencarnação, ela não é apropriação do Espiritismo. Isso é fundamental que nós entendamos, porque aqui eu não vou fazer uma evolução do pensamento, da paligênese, como diz os gregos, a paligenesia, né? Ou seja, as vidas sucessivas vêm do termo grego, paligênese. Então, é óbvio que lá atrás, já no Egito Antigo, o livro tibetano dos mortos, o livro dos mortos e outras tantas obras que já falam da reencarnação, como lá no hinduísmo, que nós conhecemos como a metempsicose, que é algo que o Espiritismo não coaduna, não aceita como um princípio válido, apesar de respeitarmos a compreensão dos hindus, que acha que o espírito pode voltar numa condição de um animal. E eu tenho minhas reflexões sobre isso, porque eu tenho iniciações nas meditações do hinduísmo, né, no Tantra Yoga, e já vivenciei experiências com monges. Meu monge que me iniciou no Tantra Yoga, ele é o Brahmananda, o Dada Brahmananda, ele é hindu, ele desencarnou, ele fez a passagem tem uns 3 anos, e ele viveu com essa filosofia permeando a sua vida. E um homem sábio, um homem que já estava em espaço de transcendência, vivia meditando quase que 8, 9 horas por dia, fazia jejuns de 7, 10 dias. Ele praticamente, já o olho dele brilhava quando eu ia tomar minhas lições das meditações, que eu sou muito grato a Dada Brahmananda, que é da instituição que eu também faço a meditação, né, que é a Ananda Marga, uma instituição hindu, que tem esse propósito de trazer, através da meditação, o despertar da consciência. E eles acreditam na metempsicose, de que a gente pode, enquanto homem, desencarnar e vir numa vaca, vir num rato, vir num leão, vir num tigre. E aí eu tento dizer que essa ideia ou essa visão pode até ser respondida quando a gente estuda o Espiritismo a fundo,
principalmente nas obras de André Luiz, dos fenômenos de licantropia, quando as entidades elas se transformam com o seu perispírito moldável, quando elas apresentam-se diante de outros lá nas colônias ou nos mundos espirituais, nas regiões umbralinas, sob as formas de animais. Então é possível se aparecer sob a forma de uma serpente, é possível aparecer sob a forma de um lobo, é possível. Esses são fenômenos que o perispírito permite, essa plasticidade em que o corpo perispiritual pode se moldar ou se deformar, demonstrando algo que dá a imagem de um bicho. E aí eu penso que os hindus viam essas formas de expressão com a clarividência, porque eles são os responsáveis, está no livro lá, Na Caminho da Luz, de Emmanuel, como a parte espiritual. São o povo hindu que traz isso. Então eles têm o trabalho da meditação, dos processos de mediunidade, de vidência, como fosse uma coisa comum na vida deles. Então na clarividência eles mapearam os chakras. Foi através da clarividência que os hindus, que esse termo chakra vem do sânscrito, que significa rodas de energia, que a gente entende no espiritismo como centros de força, núcleos de força. E esses centros de força, os hindus que mapearam, ao verem pela clarividência o perispírito de alguém, e via-se ali a configuração de 7 centros principais, com colorações mais evidentes, e que não anula a possibilidade de que tenhamos zilhões de chakras, quantos tantos os polos que temos no corpo, que cada um desses polos são microchakras, como os pontos de acupuntura são microchakras. Nós trabalhamos com o acupunturista nesses pontos, onde a gente acessa a energia vital, o Chi, que circula nesse corpo perispiritual, e que o acupunturista acessa esse fluido através da perfuração da pele com as agulhas da acupuntura. Então eu fiz essa digressão para dizer, os hindus têm uma excelente contribuição nesse processo de devassar o corpo invisível, e que Kardec, como um de estudo, ele tinha todo um apoio de uma gama de espíritos de escola, e que tinha um saber que variava além do tempo em que ele vivia, e óbvio que as obras de André Luiz é que vai trazer, falando sobre os centros de força, e isso foi mapeado pelos hindus, quando viram o perispírito, o 7º chakra, a cor violeta, o azul índigo, o azul celeste, o verde, o amarelo, o laranja e o chakra vermelho, porque cada chakra principal tem uma glândula de produção de hormônios. Aqui é epífise pineal, aqui hipófise pituitária, tireoide, o timo, o pâncreas, as gônadas, que é ovário e testículo, e a suprarrenal. Esses são 7 chakras, que são 7 chakras principais. Então a metempsicose é possível, na minha relação, que eles tenham visto essas entidades se mostrando em forma de animais, e aí acreditam que, já que eles se mostram no mundo invisível como animais, eles poderiam reencarnar na forma de animais. Ou seja, nós entendemos no espiritismo que o espírito nunca retrograda, ele pode estagnar no seu processo evolutivo, mas ele não pode retrogradar, significando que se eu estou no reino hominal, eu não posso voltar enquanto consciência no reino mineral, ou no reino vegetal, ou no reino animal. Eu tenho em mim elementos do reino mineral, eu tenho em mim elementos do reino vegetal, porque a gente sabe que o espírito evolui, ele dorme no mineral, ele tem as sensações no vegetal, ele começa a desenvolver os instintos do reino animal, como o próprio Leon Denis nessa obra ele fala, e ele vai desenvolver a racionalidade no reino hominal. Então eu tenho em mim o mineral, eu tenho em mim as sensações que as plantas têm, aquela fecha a porta que seu marido vem, fecha a porta que seu marido vem, já é um esboço, eu lembro, né, que ele vai passando assim, né, tem outros nomes, tem uma sensação ali, e vai ter as migrações do vegetal com outros entes que elas vão desenvolver no estômago primitivo, onde as plantas que são chamadas de carnívoras, que pegam insetos e comem verdadeiramente, elas já têm um esboço de um estômago que vai se desenvolvendo para uma digestão. Então a planta tem as sensações, o reino animal, nós vamos evidenciar nossos instintos. É o instinto de sobrevivência, é o instinto de ataque, é o instinto de luta e fuga, que a gente tem muito isso nos trabalhos de trauma, a gente que trabalha com a questão do trauma, de titular o trauma, são as reações que nós temos de lutar, fugir ou paralisar, são as nossas reações. Ou você luta, se um leão ataca uma gazela ou um cervo, ele enfrenta, ou ele paralisa, ou ele foge. A tendência é fugir, quando ele não tem, ele se faz de morto. Isso é uma forma de preservação, porque o caçador, aquele que está caçando, não quer pegar uma vítima que esteja morta,
porque eles têm um instinto de que já está podre, se morreu, não serve, ele quer matar e devorar. Então todos esses processos que nós estamos vivenciando vêm de um acúmulo que é evolucional, do átomo ao arcanjo, onde o espírito imortal mergulha em sucessivas experiências, porém, como princípio inteligente, não como individuação ou como um indivíduo que agora eu me desidentifico daquelas almas grupos, que a gente vai dizer que os animais, os cachorros, eles são considerados almas grupo, e aí vocês podem estudar na codificação como é que isso se dá. Então ele não é uma individualidade. Então meu cachorro que eu tenho, 2 bulldogs, eles são alma grupo, ele sai do corpo, ele deve se conectar com outras entidades que são princípios inteligentes e mergulha em outro animal, talvez numa evolução gradativa dentro do reino animal, o golfinho, o macaco e outros níveis que também se evoluem dentro do reino animal, como se evolui no reino vegetal, como deve ter no mineral também uma gradação evolutiva. O que é que eu quero dizer com isso? Que eu faço parte em mim, ou seja, habita em mim todas essas instâncias, eu tenho tudo isso em mim, e essa configuração, ela se dá no meu corpo hoje, do homem que sou, do reino nominal, na construção do na estrutura cerebral. Nós temos o cérebro primitivo, que é o cérebro reptiliano, que vem do termo réptil, que são os répteis. Nós temos na ontogênese, na filogênese, quando o embrião se forma, se vocês estudam embriologia, vocês vão perceber que eles vão tendo configuração de um girino, parece um peixe, vai parecendo uma ave, vai se formando até se configurar no embrião humano. E isso, transgeracionalmente, me viu agora, tem alguma inspiração? Transgeracionalmente, é como se a gente precisasse informacionalmente dar àquele embrião a condição de que, olha, você viveu como princípio inteligente em todas essas etapas, você traz em mim o primário, que é o homem racional, que tem atitudes bestiais, como a gente está vendo hoje, em pleno século XXI, nessas guerras fratricidas, nessas polarizações políticas, que são execráveis no nível que nós poderíamos adentrar de regeneração, como um retrocesso civilizatório que nós estamos passando. Então aquele embrião traz, enquanto manifestação informacional, as histórias que foram vividas desde quando eu fui princípio inteligente, e que alguma vez no mineral, não Flávio, olha, Flávio agora é o personagem reencarnado, filho de Gabriel e de Dona Helena, e que vive essa experiência hoje, que é única nessa existência. Mas eu, enquanto princípio inteligente, eu não tinha o princípio do neocórtex formado, que é a construção que no reino hominal isso se deu, e essa formação, ela se dá a partir de uma evolução do próprio perispírito, quando as migrações de almas que já vieram de Capela, os exilados que um dia aqui habitaram no momento em que a Terra era um mundo primitivo, eles obviamente trouxeram as experiências do que eles alcançaram lá para os terrícolas e aqueles silvícolas da época, que era o Homo de Neandertal, que depois veio o Homo erectus, depois o Homo sapiens sapiens. Essa gradação evolutiva passa por uma configuração do sistema nervoso central. O cérebro reptiliano, portanto, é esse que vocês têm, e que já são autômatos. Você não dá comando para o seu cérebro mandar a comida, que é o Homo semedia, descer através do peristaltismo até o estômago, e que do estômago vai fazer a digestão automaticamente, sem o comando da minha razão, e que esse bolo, esse quimo, vai chegar no duodeno, vai receber ali a bile, que vai ter o glucagon, a insulina, e aí tudo vai se digerindo, vai chegar no duodeno, vai chegar lá no intestino delgado, até o intestino grosso, e sai o bolo fecal. Eu não faço nada. Se eu parar, isso está acontecendo. Quem faz isso é um comando primitivo das experiências que nós já tivemos quando habitamos esses reinos anteriores. E aí, com essas configurações perispirituais, ao longo das encarnações sucessivas, né? Que é a reencarnação em suas leis, que são leis da vida, não são leis humanas, não são leis do espiritismo, não são leis do hinduísmo, não são leis do budismo. É isso que tem que estar claro. Não foi o espiritismo que criou a reencarnação. A gente vai trazer Jesus também como exemplo, de que fala por várias vezes, tanto no Velho Testamento, na época lá de Moisés e Abraão, como no Novo Testamento. Muitas passagens estão aqui no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus corroborando o princípio da paligenesia, até questionando Nicodemos: como você, doutor da lei, não conhece aquilo que é básico do judaísmo,
que é a reencarnação, que é diferente da ressurreição, que aí vem um equívoco histórico ou de mudança de palavras para tentar dizer que é a mesma coisa, que não é. Está lá claramente, é preciso que o homem nasça da água e do Espírito. E aí os nossos irmãos protestantes católicos vão dizer que é a água do batismo. Não, nós somos 70% água, então é preciso nascer de novo. Aí como pode um homem velho ficar pequeno e nascer de novo pelo ventre da mãe? Ele até pergunta isso, ele, se você não entende das leis da vida, como poderás entender das leis do céu? Mais ou menos assim. Então no Evangelho você tem passagens da transfiguração do Monte Tabor, que aparece Elias, Moisés, João e o outro lá que eu esqueci, e aí ele diz assim, Elias já veio. Se Elias já veio, ou seja, quem era Elias? Como pode ter vindo? Era João, porque João Batista, que foi decapitado, era a reencarnação de Elias. Então Jesus traz por várias passagens a informação de que a reencarnação é uma realidade vivida pelos judeus, como também uma outra passagem, eu não tenho uma memória boa para poder ficar lembrando citação, mas assim, Jeremias, Isaías, quem diz que eu sou? Jeremias, Isaías ou Elias? Aí Pedro, o outro assim, não, nenhum dos três, tu és o Messias. Se tem a cogitação de dizer, quem dizes que eu sou? Jeremias, Elias ou Isaías? Se tem essa possibilidade de jogar para o meio do discipulado, que ele pode ser um desses três, é sinal de que era notório e era base lá a condição de que a reencarnação fazia parte do entendimento dos judeus. Senão Jesus não ia falar para contrariar, ou ele ia desditar, ia fazer o contraditório. Isso aí não é possível. Ele nunca disse que não era possível quando ele era provocado e que tinha que ser falado alguma coisa a respeito da reencarnação. Então esse movimento que a gente vem vivendo das reencarnações sucessivas, a gente vai falar que é uma lei da vida, como é a lei hoje, que a gente sabe da reprodução, como é a lei da gravidade, como é a lei de ação e reação, que Isaac Newton desvelou, como é a lei das probabilidades e das possibilidades, que a nova física quântica vem revelando para o mundo. São leis divinas ou naturais, não são leis que o Espiritismo criou. Esse é o lugar que nós devemos entender como doutrina filosófica, que tem bases morais no Evangelho do Cristo, e que tem um princípio científico de investigação de onde a gente veio, o que estamos fazendo aqui e para onde a gente vai, que a gente vai compreender a reencarnação como uma verdade não da doutrina, é uma verdade da vida. E eu lamento se as pessoas não sabem, é problema delas, porque se elas não estudam, elas não estão se dando nem ao luxo de acompanhar os movimentos civilizatórios do concílio de, se eu não me engano, de Constantinopla, lá no século VI, que uma rainha Teodora, se eu não me engano, pediu ao rei para tirar aquilo de dentro num concílio, foi feito um concílio para tirar a reencarnação, porque ela não podia admitir voltar em outra vida, não sendo o que ela era, ou o rei não podendo voltar como ele já estava. Como é que pode? Eu já adquiri um status desse, eu poder voltar como plebeu, voltar como miserável? Não, vamos tirar isso. Então, os próprios católicos já sabiam que a reencarnação era uma possibilidade, não é uma coisa criada pelo Espiritismo. Se eles tiraram pelas possibilidades de mudança das interpretações, ou de necessidades políticas e momentâneas, de que aquilo não era interessante para a época que eles viviam, é um problema deles. Mas nós espíritas não podemos prescindir desse postulado, desse princípio básico que o Espiritismo nos traz, que a reencarnação é um dos postulados da doutrina espírita, e que sem ela, aí vem o Leon Denis, nós não conseguiríamos explicar os milhões de casos que são para a ciência convencional materialista, que acredita que a vida começa na concepção, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, e que ela finda com a morte encefálica, como o Conselho Federal de Medicina diz, quando se dá a morte, quando há a morte encefálica. Para nós espíritas, a desencarnação não se dá quando há a morte encefálica. A desencarnação ela pode se dar muito depois, onde se deu a morte encefálica, como tem relatos de desencarnação antes de ter a morte biológica. O espírito vaza, se manda, no termo popular ele vazou, e o corpo está lá, ainda com funções fisiológicas, ele já não está mais ali. São vários fenômenos que existem, até de agêneres, que pode ocupar um corpo de alguém, isso está relatado na literatura, vocês não sabem, alguém na UTI, que está em coma,
aquele espírito, estudem, viu? Eu não vou me aprofundar nisso aqui, porque são temas que a gente estuda na doutrina, conversando na FEB, lá Peixinho traz, tem na literatura também. O que são esses? Tem também na codificação. Ele entra, se eu não me engano, está na codificação, na revista Espírita ou em alguma obra. Ele pega aquele corpo que está em coma. Flávio entrou em coma. Olha, Flávio, você está muito atrapalhado, mas esse espírito tem que voltar e não tem tempo de novo para ficar pequeno, vir na barriga de uma mãe, para fazer o que tem que fazer. Flávio larga aquele corpo, vaza, e outro espírito se apropria do meu corpo e toca a minha vida. Vocês não sabem disso, não é coisa que eu estou inventando não, viu? Está na doutrina. E ele toca a vida a partir dali, mas não é Flávio. Aí eu saio do hospital, vou para a casa de minha mãe, meu pai, você está diferente. Foi o coma. O coma que eu tive me fez eu voltar renovado. Não, eu me renovo porque não é mais Flávio que está ali, é um outro espírito que se apropria do corpo do personagem, dessa matéria Flávio, e ele já sabendo disso, que tem que ser um espírito que tem um propósito, ele não pode revelar tudo, ele passa a viver a vida de Flávio, sem ser Flávio, é um outro ser. Então, se vocês quiserem, conseguem daqui pesquisar os agêneres, salvo engano esse termo. Pois não. Mercedes preta, tem um alarme disparando. Quem tem o Mercedes aí, está aqui se tiver, o Mercedes preto, ok? Tem o Mercedes, hein? Também tá vendo? Mercedes, o Mercedinhos hoje é um negócio que é bem legal. Então, e aí nessa perspectiva, nós enquanto espíritos, vivemos experiências sucessivas em corpos sucessivos, e a gente vai dizer que a gente entra em corpo e sai de corpo, mas nunca sai da vida. A vida é única. Por que, Flávia, a vida é única, Ilma? Por que a vida é única? Porque depois que você é criado, não cessa mais a existência. Você vai ter várias vidas, ou seja, existências sucessivas, mas a vida é única. Você entra no corpo e sai de corpo. Eu entro no corpo de Flávio, abandono esse personagem que se atrapalhou, que fez coisas boas, que edificou, que destruiu, que machucou, que amou. Ok, na minha trajetória eu vou viver momentos os mais variados, mas eu saio desse corpo e a vida não cessa. E por que então não cessa? Porque eu preciso de alguma sorte atingir a perfeição. Todos atingirão a perfeição, inexoravelmente. Todos aqui que estão nessa sala seremos espíritos puros. Olha que coisa linda, nós seremos igual a Jesus. A perfeição relativa, lembra que a perfeição absoluta é só Deus. Nós teremos a perfeição relativa, que a perfeição relativa é essa, que Jesus é o modelo maior que nós temos de quem atingiu essa perfeição relativa, que foi Jesus de Nazaré, que dizia: eu e o Pai somos uno, porque ele era tão perfeito que ele podia se identificar com a consciência suprema que é Deus. Para que isso aconteça, a gente tem vários outros fenômenos da história que demonstram a prova da reencarnação, e isso fica a critério da ciência, e que nem sempre são os espíritas que fazem esses tipos de estudos, como a gente nas terapias regressivas, Ellen Van Bach, Morris Netterton, que a gente estuda. Eu sou terapeuta de regressão a vidas passadas, e a gente estuda esses teóricos. Tem o que é o Derrochar, Vidas Sucessivas, que foi um coronel, que é um livro clássico dentro do espiritismo, que vai falar sobre as vidas sucessivas, as vidas sucessivas. Então você tem vários estudiosos que mostram e chegam a dizer que é irrefutável. O Morris Netterton, que deu o nome TVP, Terapias de Vidas Passadas, ele é um psicólogo protestante americano, e que ele teve que se dobrar no livrinho dele, que eu li há 2 anos, dizendo assim: eu sou protestante, mas eu não posso me prender ao dogma que diz que a reencarnação não existe, porque eu, enquanto terapeuta de regressão a vidas passadas, eu tenho uma casuística de tantos mil casos que são irrefutáveis em dizer que aquilo foi um fenômeno de imaginação, ou foi um delírio, ou que foi um processo alucinatório. Ele disse que, como pesquisador e como terapeuta de vidas passadas, aquilo que ele viu em consultório, ele não tem como dizer. Ele disse isso no prefácio do livro. Então a reencarnação, para mim, não é mais um dogma de fé, ou não pode ser mais uma palavra de uma religião ou outra. É uma coisa científica. Para ele,
e é protestante não acredita em reencarnação. Aí você vai ter outro, que é o agnóstico, chamado Brian Weiss, Muitas Vidas, Muitos Mestres, onde ele vai trazer a história de Catherine, que é a sua paciente, e que fez com que ele se dobrasse a reencarnação como uma possibilidade científica, quando, como psiquiatra americano, agnóstico, portanto, nem era ateu e nem era espiritualista, era agnóstico, mas quando ele fazia os trabalhos de hipnose clínica, ele percebia que essa paciente dele, que era uma médium, chamada Catherine, eu recomendo você ler, eu li todos os livros dele, quase só faltam 1 ou 2, li também o livro que ele escreveu sobre projeção de vidas futuras, ou seja, eu experimentei isso com a cliente, eu revido a vida passada, mas eu peguei, testei e programei uma vida futura, para ela se ver há 10, 100 anos, 200 anos na frente, baseado nesse livro dele, que foi onde eu vi pela primeira vez a questão da progressão às vidas futuras, de perceber, enquanto espírito imortal, nas vidas lá na frente, e não nas vidas passadas. Então, Catherine, ela vai dizer a ele fenômenos que ninguém sabia, experiências que o filho dele teve, que ele perdeu um filho, e ela relatava de um problema, se não me engano, do coração, e aí como pode? São detalhes que essa paciente não poderia saber. Aí vai chamar dos Muitas Vidas, Muitos Mestres, que é uma obra dele, porque os mestres ascensionais, ou os mestres espirituais, se apropriavam do aparelho mediúnico de Catherine em estado hipnótico, e no estado de transe hipnótico, ela permitia a passagem de algumas entidades no consultório dele. Ele, poxa, o que é isso? E as entidades começaram a trazer informações, ele não. Ele saiu louco pesquisando na Universidade de Virgínia, na Califórnia. Tinha o grande nome chamado Ian Stevenson, que escreveu o livro 26 Casos Sugestivos de Reencarnação, que é um americano, e que traz para o laboratório de Virgínia, que continua pesquisando as vidas pós a morte, que continua estudando, melhor dizendo, a reencarnação, e continua estudando as marcas de nascença, que ele tem um livro chamado Reincarnation and Biology, a biologia e a reencarnação, mostrando as marcas de nascença nas crianças que nascem com a mancha, com hemangioma, e ele vai investigar. Foi um lugar que deu um tiro na cabeça, foi um lugar que teve um acidente que furou, que perfurou, e a criança registra e traz no seu corpo físico, devido à marca pré-espiritual, a impregnação do corpo. Então, esses estudiosos, como eu citei, tem no Brasil Hernani Guimarães Andrade, que estudava a reencarnação, que já desencarnou, que também fez vários estudos sobre a reencarnação no Brasil, um livro clássico dele, chamado A Reencarnação no Brasil. E nessa obra ele vai trazer os relatos também de fatos que são praticamente sugestivos de encarnação, irrefutáveis. Tem o outro que é o Banerjee, tem um primeiro nome que eu não sei, Rabindranath Banerjee, que é um estudioso da Índia, que também pesquisava a reencarnação, e nenhum desses nomes, exceto Hernani Guimarães Andrade, é espírita. Só Hernani Guimarães que era espírita. Os que eu citei não são espíritas, e vão mostrar, se debruçando, como o próprio Brian Weiss, ele vai atrás dos estudos que tinham sobre reencarnação, encontrou os livros de Ian Stevenson, encontrou os livros de Banerjee, mas viu quanto pouco estudo se tinha sobre as vidas, a reencarnação, as vidas passadas, ou a reencarnação. E ele começa a se debruçar, e hoje virou um dos maiores difusores, ou divulgadores das vidas sucessivas, e não é espírita. Então, o princípio da reencarnação, como explicar às crianças que nascem com essas habilidades, que na literatura você vai ver Leon Denis falar sobre Blaise Pascal, decifrando os teoremas de Arquimedes, com capacidade, integridade, com uma memória, que a gente vai falar na terapia de regressão, uma memória extracerebral, onde ele pega os conteúdos que estão latentes e ele capta aquilo. Como você vai explicar o Mozart, que conseguiu compor sonatas, óperas, e tudo que ele fazia com a idade tão pequena, num espírito que não teve ainda numa encarnação a habilidade ou melhor, a capacidade de desenvolver aquelas habilidades, e ficam os agnósticos, os materialistas, ou aqueles que não são reencarnacionistas, tentando explicar pelas vias mais esdrúxulas, mas não conseguem conceber o princípio da reencarnação como uma lei da vida. É uma coisa assim que chega a doer, é a negação, né? Quem está num período muito grande de negacionismo, isso tudo que está acontecendo no nosso país, então é possível, né? Porque tem pessoas que acham que a Terra é plana. Se tem isso acontecendo em pleno século XXI, é óbvio que existe essa possibilidade de naquela época também as pessoas não acreditarem, né? Como pode? Não, é claro que essa criança aí, um menino chega com 5 anos de idade e chega no piano e toca Chopin, toca Mozart.
Como é que pode isso? Ah, não, foi uma habilidade que eles... Um menino com 10, 12 anos se forma em medicina, 13 anos de idade já está graduando, pós-graduando. Como é que pode? Se não é a reencarnação que explica uma condição dessa. Essas duas crianças que chegam aqui no mundo, de repente começam a desenvolver habilidades artísticas, começam a pintar coisas sem ter um espírito através dela. De onde ela traz isso, se a mãe não tem nada com arte, o pai não tem nada com arte? Você vai ver as gerações, até a terceira, a quarta, não tem ninguém artista, que esses estudos eles são feitos, e porque pode dizer que é transgeracional, que é uma informação genética, que passou. Eu trabalho com constelação familiar, eu trabalho com as transgerações, trabalho com leitura biológica, a gente entende isso, que tem informações que são passadas geração através de geração, que manifesta sintomas nos descendentes, frutos de um campo informacional, que a gente vai dizer que é o campo morfogenético, onde essas informações estão aí, a pessoa pode captar, ok, é uma possibilidade, mas uma criança dessa nasce, não tem nenhuma geração dela no espírito de um artista, de um pianista, ou de um violonista, e ela pega, mas eu quero um violino. Como assim, minha filha? Começa a tocar um violino de uma forma maravilhosa, meu Deus, ah não, ela captou, pelo amor de Deus, é o que é isso? Se não a reencarnação. Volta mais aí, minha irmã, em nome de Jesus, diga amém. Então, porque o homem fala pouco como quê? Se eu parar aqui de falar, não sai nada, gente. Se eu parar, começou a ser uma inspiração. Pronto. Então, está claro para vocês? Essa senhora aqui, eu estou vendo que está bem clara, ela está assim, balançando a cabeça para tudo, como se ela já soubesse de tudo mesmo. Eu estou vendo assim com a cabecinha assim, daquele cachorrinho que fica no carro assim, não para. Sim. Já leu, tá vendo? Então ela já leu tudo, então ela fica... Pronto, que lindo. Então a literatura espírita ela é vasta. O que precisa de vocês é vocês lerem, porque a gente é um povo que não lê, fica querendo que o palestrante traga informação mastigada, que eu tenho um viés do meu equívoco, da minha interpretação. Então quando ela vê assim uma afirmação dessa assim, ó, na nossa cabeça, assim, tudo que eu falo está assim, ó, de boa. Se ela fizer assim, ó, aí eu já me atrapalho todo, eu falei alguma besteira, porque ela está tão afirmativa em tudo, que eu já sei, essa mulher estudou isso tudo aí. Qualquer besteira que eu diga, ela fica assim, é sinal de que eu já estou aqui, eu vou me atrapalhando aqui em cima, até agora só fica assim, ó, a cabecinha assim. Então, na perspectiva da explicação dos fenômenos que ocorrem, da nossa história, eu falo o caso de Brian Weiss, a gente fala os casos de pessoas que estudaram a terapia de regressão, Ellen Van Bach e tantos outros aí, e que na prática clínica são provas irrefutáveis de que aquilo ali não é uma pessoa inventando a história, ela viveu antes. Aí a pessoa que quer investigar, como o nosso brasileiro Júlio Pérez, a sua mãe Maria Júlia Pérez, psiquiatra, foi a quem trouxe essa galera para o Brasil. Ela é da AME, da época de São Paulo. Ela foi o filho dela é psicólogo, doutor, ele tem um laboratório, ele tem reportagem no Fantástico, reportagem em várias... Procure o doutor Júlio Pérez, ele trabalha com a TVP, a terapia de vidas passadas, também pode ser chamada de terapia regressiva, a vivências passadas. A gente não fala vidas passadas, porque a vida diz que é o quê? É única. Então não são vidas passadas, são experiências ou vivências passadas, e que a gente vai acumulando enquanto um ser que vai, encarna e desencarna, como histórias do movimento espírita, que vocês não sabem, a reencarnação do próprio João Evangelista, que volta como São Francisco de Assis. Eu estou terminando de ler o livro São Francisco de Assis, de Miramês, falando como ele, em Patos, João Evangelista, que é o discípulo amado, que ficou no madeiro com Maria de Madalena e Maria, vendo Jesus expirar numa cruz, e ele fala, vês, essa é sua mãe, esse é seu filho. E João, que foi o único que não morreu decapitado, nem crucificado, morreu de velhice, foi João na ilha de Patmos, que vai voltar como São Francisco de Assis. Olha que coisa linda, a gente saber que o espírito pode retornar em outros corpos, mas é o mesmo ser, migrando em corpo e saindo de corpo, mas nunca saindo da vida, porque a vida é única, como disse Paulo, e os nossos irmãos protestantes falam, vocês não acreditam, está na Bíblia, está no Novo Testamento, que a vida é única. Ok, você pode dizer assim, ok, eu sei, a vida é única, mas as existências são variadas. Porque a vida é única, porque foi criada uma vez, a vida não acaba mais, mas as existências sim. Você tem um exemplo de um Judas que traz Jesus e foi para o Calvário da culpa, onde poderia arder no mármore do inferno, mas ao mesmo tempo ele vai lá para o Vale dos Suicidas, né? Que no cristianismo vai dizer que desceu a mansão dos mortos, Jesus subiu aos céus. Ele vai pegar Judas para dizer a ele, ok filho, ok, era o que você tinha que fazer. Não entre nessa culpa tóxica, essa culpa que lhe levou ao suicídio. Veja Pedro, me negou 3 vezes, é que eu estou inventando, né?
Pedro negou 3 vezes. Eu estou criando aqui uma conversa que eu estou criando na minha cabeça, como se ele estivesse conversando com Judas. Sai daí, cara, levanta essa cabeça, toca a vida. Você fez a besteira que fez, me entregou por 30 moedas, mas era preciso que alguém fizesse cumprir a lei, e você foi escolhido. Mas agora, irmão, caminha com o Evangelho. Ele sai e volta como Joana d'Arc. Judas não é Joana Angélica. Joana Angélica é Joana de Ângeles, o pessoal atrapalha. Joana d'Arc, a francesa martirizada e queimada, é a reencarnação de Judas. Olha que lindo, é a reencarnação, a oportunidade. Até hoje o pessoal dá porrada em Judas, uma barbárie. Olha que atraso, chega de arrepio. Judas já caminhou, já evoluiu, já voltou como Joana d'Arc, já passou por experiências e chega a dizer nas obras de Humberto de Campos, eu entreguei o Cristo por 30 moedas, hoje vende Jesus à torta e à direita, aí a coxa e a retalha, qualquer moeda está vendendo Jesus. Nas igrejas que vendem o nome do Cristo, né, que de um modo geral usam e abusam do nome do Cristo, sem nenhum peso de culpa. Ele ficou com culpa porque entregou por 30 moedas e se matou, se suicidou. Isso é trazido pela pena de Humberto de Campos, irmão X, de uma das suas obras, que eu não lembro agora, as crônicas e algumas coisas aí, onde Judas traz essa informação através de Humberto de Campos, através de Chico Xavier, pela narrativa de Humberto de Campos, falando que Judas realmente, eu na época fiquei tão com culpa porque eu entreguei o Cristo por 30 moedas, hoje o pessoal está entregando o Cristo aí à torta e à direita, e não tem nenhuma culpa no católico, nenhuma culpa na consciência. Você vai ter a história da reencarnação de Emmanuel, que veio como Públio Lentulus no livro Há 2000 anos, quem não leu aqui, leia, mas ele tinha sido antes Públio Lentulus Sura, que é o próprio bisavô, que matava os adversários políticos, furando os olhos. Ele reencarna como senador Públio Lentulus, casado com Lívia, um espírito de escola, um espírito de cantura, e ele morre com a erupção do Vesúvio, cego pelo próprio filho Marcos, que era um romano, pela própria vaidade de Emmanuel. Quando eu falo de Públio Lentulus, leia-se Emmanuel, que foi como Públio Lentulus, senador vaidoso, que encontrou-se com Jesus nas margens de Genezaré, do lago, não esqueci o nome do lago lá, né? Se encontrou com Jesus e ao mesmo tempo disse que não, a cura de Flavia não foi Jesus que fez, não, foi o acaso. E Lívia dizia, foi Jesus que curou, foi o Messias. E ele morre cego pelo próprio filho, que foi capturado por André de Gioras, que era um judeu, que teve seu filho Saul capturado por Emmanuel, e ao mesmo tempo escravizado por Emmanuel, ou seja, por Públio Lentulus, e por ódio, que a gente está vendo aí hoje na nossa sociedade, essa odiosidade, que só afasta os corações, ao invés de unir os nossos corações, naquilo que a gente converge, a gente briga dentro de casa, o irmão brigando com o irmão, mãe brigando com o filho, porque um tem uma ideologia A, outro tem uma ideologia B. Onde é que a gente vai parar? Isso vem ao longo das sucessivas existências, esse espírito bélico, essa animosidade que a gente carrega, e aí Emmanuel vai, por uma vaidade, uma empáfia, aprisiona o Saul, e Saul simplesmente cresce com tanto ódio dele. O pai dele, que era o André de Gioras, captura Marcos, que é o romano, filho dele, com Lívia, e vai fazer criar como se fosse um judeu, só que é um romano, e no final da história, o próprio filho, eu estou dando já o spoiler, o próprio spoiler eu já estou dando, que eu sei que vocês não vão ler mesmo, quem já leu, vocês não lêem mesmo. Então, no final da história, o Marcos vai lá, e cega o pai, e ele morre cego, e ele volta como? Ele volta como Nestório, em outra vida, no livro chamado 50 anos depois. Leiam os 5 romances de Emmanuel, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia e Paulo Estevão. Se vocês passam na encarnação e não lerem essas obras, vocês não sabem o que estão fazendo na Terra. Vocês perderam a maior oportunidade de ter contato com a literatura mais linda, muito melhor do que Pantanal. Muito melhor do que Pantanal, que eu sei que ninguém perde um capítulo, não perdeu. Acabou, eu sei. Ninguém perde um capítulo, que eu sei, porque maldita hora, eu vou dizer porque eu sei, porque minha esposa Deise, aqui dizendo o nome dela Medina, que ela vai me processar, nunca gostou de novela. Chega em Pantanal, estou vendo Deise, parecendo uma maluca. Vou para casa que eu vou pro Pantanal, tá gravando. Deise, não entre nessa não.
Porque a gente já tem um tempo escasso de convivência. Você ficar nessa neura de pegar negócio de novela e ficar nessa, não, Flamengo, é muito boa a novela, é muito boa. Ela nunca queria ser, começou a prova, não emende com essa que está aí agora não, para não pegar o hábito que talvez esteja lá latente, viu o Pantanal, desenvolveu essa vontade para ver novela. Então eu pedia, por favor, vai ler um livro, fazer uma coisa. Então eu tive que ficar às vezes com ela, eu acompanhava também, vi que meu pai também estava assistindo, minha mãe, meu filho, é muito bom. Eu digo, eu fui vendo, na rua, junto, não sei o que, enfim. Mas o que eu quero dizer é, o Emmanuel volta, já está terminando o nosso tempo, tem uns 5 minutos. Poxa, é só até 40? Nunca foi até esse horário. Sempre foi até 10 para as 6, sempre. Então vamos lá, vamos finalizar. Então a história de Emmanuel se dá com um livro que ele volta como o livro chamado 50 anos depois. Ele vai voltar também com o Padre Damiano. Em que livro? Renúncia com Alcione. Ele volta com o Padre Manuel da Nóbrega. E que foi um dos que colonizaram com Anchieta o Brasil. Ele se torna Emmanuel, mentor de Chico, e de novo reencarnou, que está no interior de São Paulo, com 22 anos, ele completa agora em 2022. Então olha a trajetória do espírito imortal, as vidas sucessivas e suas leis. Então eu recomendo que vocês não deixem de ler, como forma final da nossa fala, o capítulo 4 do Evangelho. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aqui vão estar todas as passagens que eu citei, de Nicodemos e as demais. No livro dos Espíritos, vocês vão ter o capítulo 4, que vai falar da pluralidade das existências, que é a pergunta número 166, que começa o capítulo, a reencarnação, que diz, só essa: como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se? Aí a resposta: sofrendo a prova de uma nova existência. Ou seja, a reencarnação nem sempre é prova, pode ser expiação, mas pode também a reencarnação ser uma missão. Então não tenha como a visão que a gente tem dos hinduístas, como se a reencarnação fosse uma punição. Os budistas falam da roda de Sansara. Você entra em corpo e sai de corpo, até se iluminar, encontrar o Samadhi, entrar no estado de Nirvana, de estado de conexão com a totalidade. Então esse conceito é importante que fique para vocês. Reencarnação não significa punição. Reencarnação pode ser prova, pode ser expiação e pode ser como missão. Dito isso tudo, finalizamos com a proposta de vivenciem no mundo, experimentando tudo aquilo que o mundo lhe oferta, mas não esqueçam de que vocês estão apenas de passagem, como espíritos imortais, nessa longa trajetória do átomo ao arcanjo, onde no arcanjo tem o átomo, e no átomo tem um potencial arcanjo. Vocês têm o anjo em vocês, vocês têm o Cristo. Como é que vocês desenvolvem o Cristo? Cultivando os valores cristãos, que estão exarados no Evangelho como roteiro seguro que o Cristo nos deu, e tendo como referencial maior o Cristo, que é o modelo a ser perseguido. Se fizermos isso, nós não nos perderemos com falsos profetas, com falsas lideranças, que nos atrapalham do propósito da regeneração do planeta. E para que isso não aconteça, fica a recomendação: oremos e vigiemos nessa semana que antecede as eleições, para que mantenhamos a paz. E independente de quem seja o líder que seguirá, vibremos para que ele faça o melhor, porque quando ele faz o melhor, todos que estão abaixo irão se beneficiar. Muito obrigado, muita paz. Vamos agradecer o trabalho do irmão. Obrigado, que Deus te abençoe e continuar esse trabalho. Vamos agradecer também a todos aqueles que colaboraram com a irmã. Vou dizer que é claro, aproveitando, vamos chamar os médicos, irmãos fascistas, para o trabalho. Vamos ensinando. Lindo, A Flores no Caminho, que livro lindo. Eu li toda a série dela, todos os livros de Amélia. Tchau, gente. Valeu vocês aí. Então vamos